Eu não sei nem por onde começar. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, mas vocês podem me chamar de HK e sejam muito bem-vindas ao Koala Vazio. Só o aviso padrão antes de começar o vídeo, esse vídeo contém spoilers e como é um resumo, muitos detalhes ficaram de fora. Então se você quer saber desses detalhes e não quer receber spoilers, vai assistir o episódio original que tá linkado aí na descrição. Então, sem mais delongas, vambora. De novo a gente começa o episódio como o último terminou, com eles confrontando o Pomba e conversando um pouco ali durante a noite na base. Inclusive, o Henry acaba falando algumas coisas sobre a Ordem e sobre o líder da Ordem, o Sr. Veríssimo. E no meio disso, o labirinto tem umas visões, uns flashbacks esquisitos. Ele fica meio louquinho pelo resto da noite, mas isso não dura muito porque eles logo vão dormir. Então, acordando no dia seguinte, eles começam a se organizar pra saber o que eles vão fazer durante o dia. E eles resolvem que vão se dividir em 3 equipes. Enquanto a Jai, o labirinto e o Pomba ficam na base pra consertar ela, arrumar algumas coisas e pensar sobre o que tá acontecendo, a Kemi e o Dalmo vão sair com a missão de fazer contato com uma das equipes do Hexatomb. Eles ainda não decidiram se vão ser os Encoraçados ou o Psicoleira, mas alguma das duas eles vão fazer contato hoje. Enquanto isso, a Guiara e o Henry vão pro acampamento do Pomba pra saber se sobrou alguém por ali e também pra saber se tem algum documento lá no meio que eles possam estar interessados. Esse episódio tem uma dinâmica bem diferente e interessante, que como eles estão em dupla, só a dupla que estiver jogando na hora vai estar na mesa. As outras duplas vão estar em uma salinha separada. Então, pra melhorar a dinâmica desse vídeo aqui, eu vou contar o que aconteceu com cada dupla inteiramente primeiro. E também, antes da gente ir pra essa visão mais específica de cada dupla, eu queria dizer algo que foi nos explicado durante o episódio, mas que pode fazer com que as coisas façam muito mais sentido agora, que é o fato de os sacrifícios não poderem ser feitos durante o dia, somente durante a noite. Se um sacrifício é feito durante o dia, a pessoa que matou esse sacrifício vai receber o estigma dele. Dito isso, vamos começar falando sobre a Kemi e o Dalmo. Os dois vão direto pro vilarejo abandonado, que é o centro do Hexatomb. E de lá eles podem pegar rumo pra qualquer uma das bases que estão ali em volta. Enquanto eles estavam passando pelo vilarejo, eles aproveitam para pegar alguns recursos, como água e comida. E nessa busca por recursos, eles acabam encontrando a base dos transtornados. E logo o Giovanni vem falar com os dois. E logo o Mosto percebe que os dois estavam na porta. E aparentemente, o Mosto e o Colosso, que é o alter ego do Dalmo, tem alguma rixa muito pesada. Porque o Mosto quase parte pra cima do Dalmo. E eles teriam caído na porrada se não fosse o Giovanni parando o Mosto. Mas guarda essa informação pra depois que ela vai ser importante. Então, com um pouco mais de conversa, eles encontram o sacrifício dos transtornados. E o Giovanni também explica sobre os segredos do Hexatomb. Isso significa que o Giovanni pode vender segredos e informações sobre outras equipes do Hexatomb e sobre o ritual em si, em troca de alguns recursos que ele achar justo, como água e comida. No fim das contas, a nossa dupla compra algumas informações com o Giovanni em troca de algumas águas que eles tinham encontrado explorando a vila. E logo então eles decidem ir pra tenda de circo dos Psicoleira, ao invés de tentar encontrar os encoraçados. Então, chegando ao circo, eles começam a conversar com parte da equipe que tava por ali, e logo eles vão jogar alguns jogos que tinham ao redor, tipo tiro ao alvo, essas coisas. Então a Kemi vai ter uma consulta? Eu não sei como é que chama isso. Enfim, um brother do Psicoleira vai ler o passado da Kemi. Então ele começa a falar algumas coisas sobre ela e ela acaba tendo uma visão, que nem a do labirinto no começo do episódio. Ela tem um momento de leve desespero, mas isso logo passa e eles entram na tenda, onde eles encontram o sacrifício da banda. Então eles continuam conversando com um membro dos Psicoleira e eles ganham um álbum de músicas da banda, que acaba concedendo uma melhoria secreta na base, que é exatamente pra onde eles voltam nesse momento. E ao mesmo tempo que tudo isso estava acontecendo, o Henry e o Aguiar, enquanto estavam a caminho do acampamento, acabam encontrando uma outra membra dos Psicoleira tocando terror em 2 membros dos Encoraçados. Depois de alguns segundos ela acaba indo embora, não sei porquê, e os Encoraçados vêm falar com a nossa dupla. Eles têm uma cross extremamente amigável e a Ana, membro desse outro grupo, acaba convidando eles pra ir pra base dos Encoraçados, porque lá eles têm cama pra eles dormirem e alguns suprimentos que eles podem dar de graça. O que é bem suspeito, vamos falar a verdade. Mas enfim, eles se dão tchau e seguem logo pro acampamento. Chegando no acampamento, eles encontram uma verdadeira chacina. O lugar tá praticamente deserto, se não for só pelas cabeças estacadas de membros do grupo dos pássaros, na frente da tenda de cada um deles. Bem interessante, né? Pois é. Aparentemente, todos eles morreram. Explorando esse acampamento, eles encontram alguns documentos e informações. Esses documentos todos estão encriptografados. Eles conseguem descriptografar alguns, mas outros eles vão ter que levar pra base pro Pomba descriptografar.
Que palavra difícil, descriptografar. Saindo do acampamento, o Aguiar se depara com um laguinho que tinha ali perto, e ele tem umas visões bizarras, do mesmo jeito que a Kemi e o Labirinto tiveram, e sai por aí gritando o nome de uma menina. Essa gritaria toda do Aguiar chamou a atenção de uma membra dos vampiros, que apareceu pro Aguiar e o Henry e agora tá com sangue nos olhos pra matar os dois. Eles têm uma briga muito zica, e depois de quase morrer, o Aguiar acaba colocando a máscara e se tornando um mutilador noturno. Com isso, ele ganha algumas habilidades além de PV e PD. Todas essas vantagens ajudaram ele a derrotar a vampira, destacando a cabeça dela no meio do caminho de volta pra base. Enfim, eles chegam na base tranquilamente. E de novo, enquanto tudo isso acontecia, na base, a Jai e o Labirinto estavam consertando o filtro d'água e a geladeira. Até que um cangaceiro, que aparentemente faz parte dos transtornados, chegou lá pedindo ajuda pra eles pra matar um bicho gigantesco durante a noite. Ele falou que ia ter uma luzinha no meio da montanha e que era pra eles irem lá em troca de uma recompensa. Esse cara não fala muita coisa e ele vai embora. De qualquer jeito, depois disso... Aliás, depois de muitas horas que isso aconteceu, a equipe inteira chega de volta na casa e eles começam a conversar sobre o que descobriram e o que acham que tá acontecendo ali. Então, quando eles já conversaram bastante e já ficou de noite, eles resolvem olhar pela janela pra ver se a luz que o cara falou que ia estar lá realmente tava lá. Acontece que eles veem uma cena um pouquinho diferente. O céu inteiro fica vermelho e o sino bate, mostrando que mais um sacrifício foi feito. Mas você acha que é só isso que eles viram? Claro que não. Lembra que eu pedi pra você lembrar do mosto antes? Então, esse cara tá agora correndo desesperadamente em direção à base pra quebrar o colosso na porrada. E é aqui que o episódio acaba. Eu falei, bastante coisa aconteceu. Esse vídeo ainda não acabou, mas se você puder, por favor, deixa seu like, comenta alguma coisa aí embaixo e se inscreve no canal, de verdade, isso me ajuda muito. Continuando. Nossa, eu gostei muito desse episódio, tipo, muito, muito mesmo. Apesar dele ser extremamente longo, por horas realmente um pouco maçante, ele conseguiu manter a nossa expectativa bem alta, porque essa divisão da gente ver as visões de cada uma das duplas e pensar que eles não sabem o que as outras duplas estão fazendo, isso me deixou bem instigado pra querer ver o que ia acontecer. E também como eles iam contar pros outros tudo que eles estavam vendo. Outro ponto que eu acho dessa temporada, e eu ainda não comentei, é que as músicas dessa temporada estão muito boas. Tem tipo uma ou duas especificamente que eu quero muito que saia logo a trilha sonora pra eu poder escutar aí nas plataformas aí de música na internet. Enfim, eu não tenho muito mais o que comentar, mas e você, o que achou desse episódio? Comenta aí embaixo pra mim. Lembra sempre de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal pra não perder nada do que a gente posta. Assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui, acho que você vai gostar dele. E como sempre, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu sou o HK e eu te vejo daqui a pouquinho. Até mais!